Fala, meus amigos, beleza? Bem-vindos ao primeiro episódio aqui do Fale com o Físio, que vai ser um quadro em que eu pego as perguntas do Instagram, que vocês mandam lá no Instagram, e trago aqui para o YouTube, para não ficar perdido lá apenas nos stories. Então eu vou consolidar aqui no YouTube, beleza? Então eu selecionei aqui, para o primeiro episódio, eu selecionei aqui 3 perguntas, tá? Da caixinha de perguntas lá do Instagram, e vou aqui conversar com vocês, tá? Então, se vocês tiverem outras dúvidas, pode perguntar aqui também nos comentários, ou então lá na caixinha de Instagram, na caixinha do Instagram mesmo, beleza? Então a primeira pergunta foi feita pelo Juan, tá? O Juan disse que está com 10 dias de pós-operatório de LCA e sutura, e o físio pediu para dobrar o joelho ao máximo que ele conseguir, tá? E ele perguntou aqui se poderia ser feito isso. Então vamos lá. Como tem a sutura do menisco, o médico ele lá, primeiro de tudo, vamos dizer, tem duas formas do médico abordar o menisco durante a cirurgia. Ou ele faz uma menissectomia, que é quando ele tira uma parte lesionada ali do menisco, ou então ele faz uma sutura, tá? Que é quando ele costura a parte lesionada do menisco. Quando ele faz a menissectomia, que é quando ele tira, não precisa ter basicamente proteção nenhuma. Então você pode pisar no chão logo de cara e pode dobrar o joelho mais de 90 graus, se você conseguir, vai de acordo com a sua dor. Agora, quando você faz uma sutura no menisco, os médicos geralmente pedem ali para que a gente mantenha ali uma restrição de dobrar só até 90 graus e sem pisar no chão por completo nas primeiras 2 semanas, com 2 muletas até os 30 dias iniciais e com uma muleta até os 45 dias iniciais. Geralmente é isso. Vai depender de alguns outros casos, tem casos específicos que demoram um pouco mais, tem outros casos que demoram um pouco menos, mas via de regra é basicamente isso aqui. Então, respondendo a sua pergunta, Juan, eu não faria isso que o seu físio pediu, tá? Isso você tem que ver com o médico também, se ele liberou mais de 90 graus, mas se ele não tiver liberado, não pode ser feito, porque como tem uma sutura no menisco ali, então nesse caso, se você dobrar mais de 90 graus, você pode acabar desfazendo a sutura. Ainda mais com 10 dias, que é o que você me disse que você está aqui de cirurgia. Então, cara, não faria isso, pede retorno ao seu médico ou então conversa com ele no WhatsApp, porque para ver direitinho se pode ou não fazer. Eu não faria, via de regra, porque como tem sutura, pode ter essa suspeita de que não pode fazer mais de 90 graus. Se o médico liberar, show, pode fazer, mas por enquanto não faz, beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui. A Mariana perguntou quanto tempo dura o inchaço do joelho após a cirurgia do LCA, beleza? Então, vamos lá. O inchaço é o seguinte, quando você faz uma cirurgia ali, qualquer cirurgia basicamente, ocorre um acúmulo de líquidos ali na região que foi feita a cirurgia. E do LCA no joelho não é diferente, tá? Então, no início ali, no primeiro mês, primeiros 20 dias ali, mais ou menos, o teu joelho ele tem uma capacidade muito grande de desinchar, beleza? Mas caso você faça bem feito ali o gelo, que geralmente ali a gente pede para fazer de 6 a 8 vezes ao dia, não usar aquela bolsinha de gel, usa gelo mesmo, tá? Então se você fizer tudo direitinho ali, de 6 a 8 vezes ao dia, usando gelo mesmo, o teu joelho ele vai desinchar. O joelho que está uma bola, ele vai desinchar, tá? E o que acontece depois desse primeiro mês? Depois desse primeiro mês fica muito difícil do joelho desinchar rapidamente. Então ele pode ficar com um inchaço residual, que a gente chama, e pode ir desinchando aos poucos até 1 ano depois da cirurgia. Ele não vai ficar inchadão, mas ele pode ir desinchando aos poucos até 1 ano depois da cirurgia, tá? Então, por isso que o primeiro mês ele é tão importante ali. Se você fizer direitinho o gelo e fizer o repouso direitinho, fazendo só os exercícios da fisioterapia, você vai conseguir desinchar por completo ali e não vai precisar esperar 1 ano ali para desinchar o teu joelho por completo, tá? Então, só falando de novo, faz o gelo direitinho nos primeiros dias e para não ter que fazer depois, tá? O Max perguntou aqui, só para contextualizar aqui a pergunta dele, eu posto muito no meu Instagram alguns exercícios que não podem ser feitos durante a reabilitação, em certos períodos ali. Aí ele me perguntou, por que não pode fazer o exercício de apertar a bolinha embaixo do joelho e nem o de esticar o joelho por completo, como se fosse uma cadeira extensora? Ele perguntou isso aqui, o Max. Então, no meu Instagram eu posto muito esses 2 exercícios que não podem ser feitos no início, porque acaba gerando uma tensão muito grande no enxerto. Saiu um artigo, não, saiu, mas faz muito tempo já o artigo, e ele foi tendo algumas atualizações, né? Tem um do Bannon, tem um do Fleming, que eu vou deixar aqui, e tem um do Scamídia também, que é o mais recente, de 2012, mostrando que o exercício a angulação que mais traz ali estresse para o enxerto, para o ligamento, para o LCA, são os últimos 15 graus em cadeia aberta,
que são exercícios como a extensora, esses exercícios assim que o pé ele não está fixo no solo, tá? Ele tá livre no ambiente. Então, esse exercício de apertar a bolinha, ele é um exercício em cadeia aberta e ele faz os últimos 15 graus ali de extensão do joelho. Então, só voltando, ele mostrou lá que o exercício que mais traz tensão no enxerto são esses 15 graus finais da extensão do joelho em cadeia aberta, que é exatamente o exercício de apertar a bolinha atrás do joelho, tá? Então, só para vocês entenderem, não é interessante fazer, nem no início, nem depois, a gente não faz esse exercício na reabilitação, porque ele é um exercício que traz muita tensão no enxerto ali. Então, para evitar essa tensão desnecessária no enxerto, a gente não faz esse exercício, tá? E o segundo exercício, que é o como se fosse a cadeira extensora, esticando, né? Ele também não é interessante porque, como você vai esticar o joelho todinho, você acaba passando por esses 15 graus finais de extensão do joelho, né? Em cadeia aberta. Então, basicamente a mesma coisa do exercício de apertar a bolinha atrás do joelho. Não façam esses exercícios porque são exercícios que acabam gerando uma tensão muito grande no joelho. E quando você está no início ali da reabilitação, principalmente no início, seu ligamento ali ele precisa de um ambiente propício para cicatrizar. Então, se você ficar dando porrada nele o tempo todo ali, ele não vai cicatrizar. Pelo contrário, ele vai folgar, até que seja uma folga que seja muito grande e o ligamento ele não volta, então ele não se regenera. Então, ele vai folgar e vai ficar. É como se ele fosse uma sacola plástica, que você estica, ela estica, só que não volta. Não é como se fosse um elástico, que você estica e ele volta. Então, não façam esses exercícios, esses dois exercícios, porque eles são muito nocivos para o teu ligamento. Para vocês terem uma ideia, a gente só faz a cadeira extensora na angulação completa com mais de 90 dias, tá? Então, evite ao máximo de fazer a cadeira extensora na angulação completa antes dos 90 dias. Beleza? Então, pessoal, espero que tenham gostado. Esse foi o primeiro episódio do Fale com o Físio. Como eu falei, é um formato que eu vou trazer as perguntas do Instagram para cá. Também vou pegar algumas perguntas aqui do próprio YouTube mesmo, que vocês deixam aqui nos comentários. Então, espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!